Oi, Gonçalo, tudo bom? Olá, professor. Como vai? Estou igual. Obrigado. Ora, imagina, obrigado pelo convite, Fábio. Eu que agradeço, viu? Acho que em poucos minutos, 2 minutos, já vamos iniciar. Sem pressa, estou tranquilo. Muito obrigado. Obrigado, eu. Cumprimento os senhores acadêmicos, os senhores visitantes, e devo dizer que, por deferência especial do senhor presidente Francisco Sampaio, que acha-se fora do país, e do secretário-geral José Galvão Alves, que também acha-se fora do país, eu tive a honra de ser designado pela presidência para presidir, juntamente com o ministro José Gomes Temporão e o acadêmico Fábio Jatene, o simpósio sobre papel do SUS pós-pandemia. Eu, neste momento, tenho a honra de passar a palavra ao acadêmico e sempre ministro José Gomes Temporão para dar início ao simpósio. Gostaria de convidar o acadêmico Omar da Rosa Santos, que, evidentemente, sendo um dos mais antigos desta casa, representa não só os secretários, mas todo o restante da diretoria. Tem a palavra o professor José Gomes Temporão. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os acadêmicos aqui presentes, todos que nos assistem pelas redes sociais, os palestrantes que participarão desse evento. Um evento mais do que oportuno. O Brasil sentiu o drama da pandemia, nesses mais de 2 anos, e o SUS apareceu, se revelou para a sociedade brasileira, com toda a sua capacidade, com toda a sua resiliência, com o trabalho fantástico dos seus profissionais e gestores. A sociedade olhou com mais carinho, com mais empatia para o SUS. A própria mídia, imprensa, mudou o seu enfoque ao perceber a importância do sistema universal para a segurança do país e para a garantia da vida, mas a pandemia também revelou as fragilidades do sistema de saúde, suas vulnerabilidades, suas deficiências. Então, hoje aqui nós vamos ter a oportunidade não apenas de ouvir pessoas especialistas que dissertarão sobre o nosso Sistema Único de Saúde. Teremos um pouco de história, teremos um pouco de avaliação do impacto da pandemia, das fortalezas do SUS, mas também do que é necessário mudar, do que é necessário transformar, aperfeiçoar, para que o que está escrito no artigo 196 da Constituição, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, seja efetivamente cumprido. Quero cumprimentar o acadêmico Fábio Jatene, que junto comigo organizamos esse evento, e eu diria que agora, presidente, nós ouviríamos algumas palavras do Fábio Jatene. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Temporão. Acadêmico Fábio Jatene, por gentileza, faça uso da palavra como um dos organizadores desse simpósio. Boa tarde.
Boa tarde, presidente Pietro Novellino. Boa tarde, acadêmico José Gomes Temporão, ministro José Gomes Temporão, dos organizadores desse simpósio, meus confrades, minhas confreiras, minhas senhoras, meus senhores, prazer estar aqui hoje à tarde. Em versões anteriores, nós já tivemos outras sessões sobre o SUS, discutindo vários aspectos relacionados a cada momento. Eu acho que é muito oportuno para nós discutirmos o papel do SUS pós-pandemia. O SUS, como disse o acadêmico Temporão, teve um papel muito importante durante a pandemia, mas nós estamos agora enfrentando uma série de outras repercussões sobre a doença e o que isso deve representar para os vários serviços que vão precisar atender uma série de situações de pacientes que eventualmente apresentam sequela ou eventualmente apresentam necessidades de atendimento nesse período após a infecção. Eu acho, portanto, isso muito oportuno. As pessoas que vão estar conosco são pessoas muito envolvidas no tema e no assunto, em diferentes situações. Algumas estiveram na linha de frente, outras propuseram soluções para que nós pudéssemos amenizar o sofrimento dos pacientes e tratar os pacientes da melhor maneira. Outros tiveram envolvimento com a situação da pandemia em outros centros. Enfim, eu acho que será uma excelente oportunidade para que nós possamos, de fato, revisitar essa questão do SUS nesse momento tão delicado que nós vivemos, que foi a pandemia. Eu queria, então, passar a palavra ao presidente da sessão, presidente Pietro Novellino, para que pudesse dar seguimento. Vamos dar início, então, ao simpósio sobre o papel do SUS pós-pandemia, convidando o professor Gonzalo Vecina, de São Paulo, que irá discorrer sobre o tema O SUS que transformou caridade em direito. Daqui para frente, o acadêmico ministro Temporão irá fazer as honras do convite aos palestrantes. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente Novellino. Boa tarde, acadêmico Temporão, acadêmico Fábio Jatene. Quero inicialmente agradecer a honra de ter sido convidado para participar desse fundamental debate para o futuro do nosso sistema de saúde e, por conseguinte, futuro do Brasil. Eu achei muito interessante a proposta que o professor Fábio Jatene me fez de falar sobre a questão das santas casas, né? As santas casas, elas hoje são uma parte expressiva do cuidado hospitalar no Brasil, né? Cerca de 60% da rede hospitalar brasileira é privada. E parte dessa rede privada, um pouco menos da metade dessa rede privada, em torno de 45% da rede privada é filantrópica. Portanto, boa parte dessas filantropias são caracteristicamente as santas casas, semelhantes àquela de 1498 em Portugal. Muitas transformações aconteceram no que diz respeito ao processo de atenção à saúde no mundo. Nós temos que lembrar que, no tempo que as santas casas começaram a operar, o importante era a caridade. E a caridade era uma das maneiras através das quais os bons católicos ganhavam o caminho do céu. Era
fazendo caridade e conseguindo, com isso, pontos para estar no céu ao morrerem. A caridade passou por uma transformação na medida em que as instituições hospitalares começaram a passar por uma transformação também. E deixaram de ser o local onde os pobres vão morrer, uma vez que os ricos morriam em casa, os pobres iam morrer nas instituições hospitalares. Então, o hospital era um lugar que albergava o local adequado para os pobres morrer. Para algumas doenças, como as doenças crônicas, arsenias e tuberculose e a loucura, eram locais de estoque desses doentes também. Mas essa transformação foi uma transformação importante ao longo dos séculos XVIII e XIX, e em que a caridade ela foi transformada num outro tipo de atividade, que é o que nós chamamos hoje de filantropia, né? Eu queria começar a minha fala lendo um pequeno parágrafo de um interessante volume sobre história da saúde no Brasil, que teve uma coletânea, e eu vou ler um pequeno parágrafo do capítulo chamado Caridade e Filantropia, Elites, Estado e Assistência à Saúde no Brasil, escrito por Gisele Sanglar. E ela põe lá, Paulo Eidlin considera que o processo de modernização da caridade marcou a separação entre o doente e o pobre, entre o incurável e o infeccioso. E medidas especiais foram tomadas destinadas ao cuidado das crianças, das mães solteiras e dos idosos. Contudo, para este autor, apesar das mudanças na assistência, só se pode falar em modernização da caridade a partir dos trabalhos de Pasteur e da criação do Instituto Pasteur em 1888. Segundo ele, os filântropos perceberam na medicina pasteuriana uma nova forma de combate à pobreza, por meio, primeiramente, do financiamento da produção do soro e depois da distribuição destes pelos bureaux de assistance. Com a possibilidade de prevenção das doenças abertas pelas descobertas de Pasteur, a pesquisa médica passa a ser considerada pelos filântropos uma forma de terapêutica em potencial. Investir na pesquisa médica era investir na tentativa de erradicação da pobreza. O Instituto Pasteur tornou-se, nessa perspectiva, um modelo a ser imitado pelas instituições beneficentes na área médica no século XX. Um exemplo desse processo foi também o Instituto Rockefeller de Pesquisa Médica e o Instituto de Terapia Experimental e Prova de Soro Paul Ehrlich, em Frankfurt, onde as ciências prometiam eliminar as raízes causadoras da pobreza e das doenças, enquanto a filantropia era vista como um mero paliativo. Acho que essa consideração é uma consideração importante para a gente pensar o papel da filantropia, porque quando a gente pensa em filantropia, a gente pensa em caridade. E, na verdade, nós não estamos falando de caridade, nós estamos falando em benemerência. E essa benemerência ela tem um papel dentro da sociedade. E é um papel que tem a ver com a ordem normal das coisas. E dentro dessa ordem normal das coisas, a filantropia tem a ver com cuidar dos pobres, particularmente dos pobres que fazem parte do processo produtivo. O fim da escravatura fez com que nós fôssemos buscar os imigrantes, e os imigrantes tinham que ter um processo de atenção à saúde. E esse processo de atenção à saúde era minimamente garantido pela estrutura das santas casas das cidades. É esta estrutura que eu acho que hoje nós temos que repensar, num tempo diferente, num tempo em que, para o SUS, nós estamos vivendo a universalização da assistência à saúde. O fato de o SUS ser universal transformou a relação que a sociedade e o Estado, por ordem da sociedade, tem que manter com as instituições
filantrópicas. Antes do SUS, o que nós tínhamos é que as santas casas e as instituições filantrópicas, de uma maneira em geral, que conseguissem o atestado de filantropia, chamado atestado de benemerência, eles faziam jus a 3 renúncias: a renúncia ao pagamento da quota-parte patronal, a renúncia ao pagamento do PIS e do fim social. Um conjunto bastante robusto de renúncias fiscais. Só a quota-parte patronal significa 27% da conta de pessoal. Então, é uma renúncia importante. Em troca dessa renúncia, até antes da existência do SUS, as instituições tinham que entregar 20% da sua receita bruta em assistência aos indigentes, os cidadãos que não tinham direito à atenção médica do INAMPS. Esse 20% da receita bruta era identificado, 20% do que o hospital ganha. Como é que faz o abate dos 20%? Através da valoração dos atos médicos pela tabela de particulares que aquela instituição utiliza. Então, era bastante fácil acertar as contas, o total da renúncia versus o total da prestação de serviços. O quanto de serviço eu estava prestando para indigentes, escolhidos de diferentes maneiras, porque não existia uma fila única, não existia a participação do Estado na definição de quem seria atendido. Quem era atendido era definido pela própria instituição, né? O que fortalecia os laços da instituição com a estrutura de poder aonde aquela instituição se instalava. Acho que é importante a gente notar que existia uma inter-relação entre a estrutura de poder e a prestação de serviços. Isso é histórico na saúde pública brasileira. E aí vem o SUS. Com o SUS, a universalização. Então, como é que foi a transformação desta regra de que a renúncia tem como contraprestação de serviço a entrega de 20% da receita bruta do hospital em assistência à saúde aos miseráveis. E aí, no início dos anos 90, foi cunhada a regra dos 60%. As instituições filantrópicas, contra as renúncias a que têm direito por serem benemerentes, elas devem entregar 60% da sua capacidade física em serviços para o SUS, que remunerará esses 60% de atendimentos de acordo com as tabelas do SUS, as AIHs e as APACs. Ocorre que, desde o início dessa relação, lá nos anos 90, a cobertura que o SUS oferece no pagamento de AIHs e APACs e consultas médicas é sempre um pagamento muito inferior ao custo de produção. Hoje a gente estima, nestes tempos que estamos vivendo, que as transferências feitas pelo SUS cobrem, em média, 40% do total dos custos. Isso implica dizer que os outros 60%, as instituições filantrópicas têm que cobrir com a renúncia absolutamente insuficiente para esse serviço e com suas receitas oriundas do atendimento de particulares e pacientes que tenham planos de saúde. O que pode não ser suficiente também, embora algumas santas casas consigam fazer algum tipo de milagres no sentido de equilibrar suas contas. A partir dos anos 90, uma parte dos hospitais não conseguiram se adaptar à regra dos 60% da atividade entregue para o SUS. E parte desses hospitais criaram uma alternativa que hoje é chamada de PROAD, o chamado Programa de Hospitais de Excelência.
que o PROAD propôs? O PROAD propôs, e isso foi transformado em lei, que eles fizessem jus à renúncia fiscal e, em troca da renúncia fiscal, eles entregariam serviços que teriam que ser pactuados pelo SUS, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, em projetos valorados pelo custo. E com isso nasceu o PROAD, que eu acho que tem tido uma participação muito interessante na orientação dos serviços do SUS. Porém, nós só temos hoje 6 hospitais nós temos algo em torno de 1.200 santas casas no Brasil, 6 deles são esses hospitais que fazem parte do PROAD, que devolvem sua renúncia fiscal em projetos pactuados com o SUS e calculados através do seu custo. Outra alternativa que tem sido construída na periferia do sistema é a alternativa da contratualização de serviços. Então, uma Santa Casa que está lá num município e que é fundamental para o atendimento médico naquele município, continua recebendo as AIHs, as APACs, as consultas, mas faz um contrato com o município, e o município, geralmente um município de médio porte, faz uma transferência adicional de recursos que recebe do Ministério da Saúde ou da própria receita que ela tem, o município que ele tem, para a Santa Casa, para cobrir o déficit que existe entre o que o SUS paga e o que custa a Santa Casa. Este modelo tem sido chamado de modelo de contratualização e exige uma aferição de contas entre o Estado, representado na maior parte das vezes pelos municípios, mas existem também experiências muito boas realizadas pelos estados, no sentido de tentar fazer com que a Santa Casa não fique desequilibrada, que ela não entre numa situação de dívidas, o que tem sido muito comum Brasil afora, né? Existem muitas Santas Casas hoje no Brasil que estão sob intervenção municipal. 3 minutos. Que estão sob intervenção municipal e que, portanto, estão fazendo a sua gestão através do Estado. O Estado gerencia a Santa Casa através da administração estatal, né? Porém, utilizando as regras e a pessoa jurídica da Santa Casa. O que eu acho que deve ser o futuro dessa relação? Com certeza, nós não podemos deixar que seja a benemerência a construtora do direito à assistência à saúde, do direito universal à assistência à saúde. E isso é um pouco a provocação que está no título da minha palestra. Nós temos que caminhar no sentido de que o direito seja construído de maneira a respeitar o que está no artigo 196 da Constituição. Então, o direito tem que ser financiado com impostos pagos e uma relação mais moderna entre as instituições filantrópicas e o SUS. E essa relação mais moderna não pode ser diferente do que a contratualização. E por ser uma decisão local, a contratualização também deve ser uma decisão local. É um outro capítulo, é o capítulo do relacionamento entre os hospitais e o SUS, que deve ser pensado regionalmente, pensando manchas populacionais. Eu espero ter conseguido dar uma ideia. São assuntos que a gente pouco discute, então tem nuances nesses assuntos, como essa questão das renúncias fiscais e de uma coisa que eu nem sequer falei, que é do fato de que existem também algumas benesses que as Santas Casas recebem pelo fato de serem não lucrativas, não recolhem alguns impostos por não serem lucrativas. Mas nós não estamos falando destes impostos, nós estamos falando dos impostos que são parte da renúncia fiscal.
Então, com isso, agradeço muito o convite e me coloco aqui à disposição. Obrigado. Muito obrigado, professor Gonçalo Vecina, pela sua importante intervenção. Eu acho que esse é um tema absolutamente central na discussão do futuro do sistema de saúde, o importantíssimo papel das instituições filantrópicas. Eu peço ao acadêmico Fábio Jatene, por favor, que apresente a próxima palestrante, por gentileza. Muito obrigado ao professor Gonçalo por essa excelente apresentação. E nós vamos passar agora para a próxima apresentação, que vai ser proferida pela professora Ludmila Abrão Ajar. A professora Ludmila é professora associada da Faculdade de Medicina da USP, diretora do Serviço de Cardio-Oncologia do INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ela é coordenadora da Cardiologia do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. A professora Ludmila vai nos falar sobre o que a pandemia revelou do verdadeiro SUS. Muito obrigado, professora Ludmila, por sua participação. Boa tarde a todos. Gostaria muito de agradecer esse honroso convite. Um grande abraço ao professor Fábio Jatene, que é uma pessoa que me inspirou a vida toda. Gostaria de cumprimentar a mesa e os demais e dizer que eu me sinto muito honrada em participar dessa discussão tão relevante na Academia Nacional de Medicina. Confesso que para mim é uma honra muito grande, eu estou muito emocionada de participar e espero contribuir de alguma forma com a discussão de um tópico tão relevante para o nosso país nesse momento. Eu peço licença para compartilhar os meus slides. Tudo ok? Posso dar início? Professor, está tudo ok com o slide? Está tudo bem, estamos vendo bem. Ok. Bom, então o tema que nós vamos discutir nos próximos minutos é o que a pandemia da Covid-19 revelou. Então, nos próximos minutos, eu vou chamar a atenção especialmente para esses 5 tópicos. A gravidade da pandemia no Brasil, o que nos afligiu no que se refere principalmente à inequidade e à vulnerabilidade socioeconômica, a incapacidade de resiliência do nosso sistema, como é que contribuiu a ciência brasileira e que oportunidades vemos a partir do que vivemos. Atuais da pandemia pela Covid-19 no Brasil, conforme podemos observar, a gente registra 32.700.000 casos de infecção, com 673 mil mortes. Como podemos ver, agora nesta última semana de julho, a gente ainda reflete um aumento do número de casos novos nos últimos dias, o que também tem como consequência aumento do número da média móvel das internações e da média de mortalidade. Então, é uma doença que realmente tem e teve um impacto muito grande na nossa sociedade. Um aspecto muito importante que nós aprendemos logo no início dessa doença foi com o primeiro relato descritivo da China, demonstrando que em mais de 70 mil casos da Covid-19, logo no início da doença, lembrando que a primeira identificação da doença, de fato, veio em dezembro de 2019 na China, no Brasil em fevereiro, mas em fevereiro essa descrição de 72 mil casos mostrou que dos pacientes afetados, 19% eram os pacientes que necessitavam de internação hospitalar. E talvez o foco do sistema de saúde, independente das estratégias de identificação, de autotestes, de isolamento e das medidas epidemiológicas que devessem ser tomadas em relação a uma pandemia por uma doença viral extremamente infecciosa, era que
a nossa alocação de recursos, especialmente hospitalares, ela devesse, então, estar relacionada a essa proporção, em torno de 19% dos pacientes. Que pacientes seriam estes? Seriam pacientes que, em torno do 10º ao 14º dia de doença, que nós podemos observar uma comparação entre sobreviventes e não sobreviventes, uma casuística pequena, mas foi inicial, foi muito importante para a gente entender o comportamento e a evolução natural. Os pacientes que evoluíam, que infelizmente morreram, eram pacientes que, a partir do 10º dia e até o 20º dia, evoluíam com síndrome do desconforto respiratório, evoluíam com sepse e, então, tinham, infelizmente, o desfecho fatal como consequência de disfunção multiorgânica, chamando a atenção a disfunção cardiovascular, a renal e as infecções secundárias como grandes fatores de mortalidade. Nós também aprendemos que essa doença varia de indivíduo para indivíduo, de acordo com comorbidades, idade, e agora a gente entende que ainda mais tem um impacto também em relação à qualidade de vida, à vulnerabilidade socioeconômica, mas o que distingue a doença do ponto de vista de prognóstico são também marcadores inflamatórios. Esse estudo foi inicial e mostrou que os pacientes não sobreviventes em vermelho eram os pacientes que tinham dímero D mais elevado, que tinham acentuada linfocitopenia, níveis mais elevados de interleucina 6, ferritina, troponina e desidrogenase lática, ou seja, inflamação, trombogênese, eram contribuintes para a fisiopatologia da forma mais grave. E nós entendemos que a doença evoluía em fases, uma fase inicial de viremia, quando o indivíduo era oligossintomático ou tinha sintomas de uma virose comum, mas a segunda fase, que poderia evoluir para uma terceira, grave, sistêmica, acontecia numa proporção menor de doentes, mas acontecia de uma maneira grave, como uma síndrome inflamatória, que iniciava-se no pulmão, por conta da contaminação ser via respiratória, então ela, infelizmente, poderia se tornar sistêmica, afetando de uma maneira grave o pulmão, com síndrome de desconforto respiratório, mas também levando à disfunção cardiovascular e à inflamação sistêmica. E essa doença evoluía em torno de 10, 15 dias. O Hospital das Clínicas foi um dos pioneiros na detecção de trombogênese nessa doença, e a trombogênese era, sim, um fator relacionado à mortalidade, à maior gravidade, e nós vimos que os pacientes que necessitavam de internação, especialmente em unidades de terapia intensiva, o faziam especialmente por gravidade da disfunção respiratória. E nós vimos formas distintas da síndrome de desconforto respiratório, com pacientes que apresentavam hipoxemia grave, sem muita repercussão clínica, por terem complacência pulmonar normal, com uma responsividade grande à prona, mas com uma mortalidade extremamente elevada. Logo no início da pandemia, nós, no Hospital das Clínicas, numa parceria com os europeus, chamávamos a atenção que nós não estávamos falando de uma síndrome pulmonar, e sim sistêmica, e que o cuidado ele deveria ser estratificado, baseado em protocolos, não só olhando o pulmão. E como é que o Brasil se saiu? Esse é um estudo muito importante, que foi publicado em 2021, que foi uma análise das primeiras 250 mil admissões hospitalares para a Covid-19. E nós podemos observar que nas semanas progressivamente evolutivas da doença, a doença começa, então, nas regiões sudeste, sul, centro-oeste, nas regiões que tinham maior divulgação em termos de voos internacionais, passagens de pessoas vindo de fora, e depois, rapidamente, essa doença se espalha por todos os estados e municípios do Brasil. De uma maneira geral, esse era um retrato epidemiológico e demográfico do país, quando nós tivemos, então, a pandemia pela Covid-19, mostrando, então, que por 100 mil pessoas, nós tínhamos aí 235 leitos hospitalares no Brasil, 25 leitos de UTI, e a proporção de leitos nas capitais do estado variavam bastante, assim como a proporção de leitos de UTI. Por exemplo, na região norte, nós tínhamos 14 leitos de UTI por 100 mil pessoas da população. Por outro lado, na região sudeste, nós tínhamos, então, 31 leitos de UTI por 100 mil pessoas. Esse era um retrato demográfico e epidemiológico. Quando nós podemos observar essa casuística de 250 mil pacientes internados na UTI, nós entendemos que nós estávamos diante de uma pandemia que afetava de uma maneira muito grave a nossa população, levando uma mortalidade desse paciente internado em até 55%.
E nós já chamávamos a atenção, nesse momento, para uma heterogeneidade de resposta. A região sul, a mortalidade foi 53%, sudeste 49%, e nordeste 66%, norte 79%. O paciente em ventilação mecânica, a mortalidade no Brasil foi de 86%, chamando a atenção também um número extremamente elevado de mortalidade em faixas etárias distintas, inclusive em pacientes jovens. E nós podemos observar aqui que a mortalidade foi maior em praticamente todos os estratos de idade no Brasil, de acordo com o nível intelectual, ou seja, pessoas de nível intelectual menor tiveram maior mortalidade, assim como tiveram maior mortalidade os indígenas, os pretos, os pardos, comparado com os brancos, assim como tiveram maior mortalidade os pacientes com mais comorbidades e os pacientes que necessitavam de UTI e de ventilação mecânica. Mas já chamou atenção aqui a vulnerabilidade socioeconômica, a demografia e as diferenças regionais agora sendo ressaltadas de uma maneira muito clara na pandemia pela Covid-19. Nós podemos observar aqui, nesta avaliação dessas primeiras semanas, que a mortalidade hospitalar foi muito alta, independente da faixa etária, mas, mais uma vez, extremamente distinta de acordo com a região. Muito maior a mortalidade nas regiões norte e nordeste, quando comparadas com o sul e sudeste, independente se eram internações hospitalares gerais e mais agravadas nas internações de UTI e na necessidade de ventilação mecânica. Esse problema não foi só da Covid. A gente sabe que o prognóstico de um paciente crítico ele não depende apenas de recursos estruturais e de tecnologia, mas também de capacitação, de treinamento, de protocolos, de medicina baseada em evidências, de investimento. E nós já temos um déficit em todos esses pontos nos últimos anos. O Brasil já é reconhecido, e nós já temos publicações nos últimos anos mostrando que a gente tem uma taxa extremamente elevada de cuidado no paciente crítico de uma maneira geral, de ventilação mecânica não protetora, de sedação inapropriada. Nossas UTIs, infelizmente, contam com altas taxas de infecção. A gente tem um conhecimento disso, da ausência de protocolos hemodinâmicos. Eu não poderia deixar de citar esse estudo que foi feito pelo pessoal da Unifesp, do grupo ILAS, brasileiro que estuda sepse, mostrando que pacientes com o diagnóstico de sepse no Brasil têm uma mortalidade em torno de 58%. Quando nós comparamos com dados externos, em torno de 20% e 25%, Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Os nossos pacientes em sepse, eles morrem ainda mais se eles chegam piores na UTI, se eles chegam em choque e se não há adesão aos protocolos reconhecidos. Então, esse é um problema do Brasil e que só ficou acentuado com a pandemia. Esse estudo de 2003 também mostrou que pacientes no Brasil em ventilação mecânica invasiva, tem uma mortalidade extremamente elevada, chegando em torno de 57%. Também o paciente em ventilação não invasiva. Então, esse é um problema que já chama atenção. Nós já temos esse déficit estrutural de protocolos, de recursos e de capacitação, sem contar o impacto da perda financeira de investimento do SUS nos últimos anos. A austeridade fiscal, especialmente depois de 2015, veio a gerar um impacto grande, e nós sentimos na pandemia. Sem contar o impacto que nós devemos levar em consideração por um aumento da gravidade das doenças, por essa transição demográfica que vivemos nos últimos anos, um aumento do número de idosos. Então, nós esperamos precisar aumentar a receita. E essa receita em saúde sofreu cortes bastante significativos nos últimos anos. E o mais interessante de toda... Oi, professor? 3 minutos, por favor. Ok. E o mais interessante dessas últimas análises é que a vulnerabilidade socioeconômica, que é muito maior nas regiões norte e nordeste, tiveram um impacto extremamente elevado na responsividade e nas mortes por Covid-19, maior até do que fatores como idade e comorbidades. Então, a resposta que o Brasil poderia ter dado, ela poderia ter sido diferente, não fossem tão pesadas todo o impacto e as consequências desta extrema vulnerabilidade socioeconômica. Este outro estudo brasileiro mostra que os pardos e os pretos e a região norte
foram realmente as populações e o estado mais afetado quando nós olhamos a mortalidade pela Covid-19. Região Norte, idade, comorbidades, cor parda, cor preta, foram realmente os fatores de risco independente para a mortalidade. O governo federal transferiu recurso de uma maneira igualitária, não levando em consideração as necessidades individuais dos estados, as diferenças em termos de capacitação. O gasto foi diferenciado, mas a transferência de recursos foi igual. E nós também deveremos entender um pouco sobre a resiliência do sistema, que foi pouca. Nós tivemos, nesse período, uma redução extremamente importante do número de transplantes, de consultas, de prevenção das doenças crônicas, de investimento em diagnóstico, de tratamento de causas externas. Nós pioramos o atendimento materno-infantil. De uma maneira geral, isso caiu em todo o Brasil, mas caiu ainda mais nos estados e nas regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica. Apesar disso, de todos esses fatores, o Brasil, no que se refere à ciência, teve um destaque. Está aqui o Brasil em termos de contribuição em relação à ciência, contribuindo para o mundo entender a Covid-19, chama atenção alguns retardos ou alguma desaceleração em ações, como é o fato da vacina. Esse estudo hoje mostra para nós que os Estados Unidos, com a vacinação entre dezembro de 2020 e 2021, preveniu mais de 26 milhões de novos casos, impedindo 235 mil mortes. E nós sabemos todos os problemas em relação à gestão e a tempo. Mas nós também tivemos oportunidades. Eu gostaria de chamar a atenção para o papel das universidades brasileiras. Lembrando que as universidades brasileiras e instituições como a Fiocruz, como o Butantan e outras, mas eu gostaria de dar um destaque para a USP, nós tivemos um destaque muito grande em relação ao combate à pandemia, a união de recursos, a gestão, o investimento em ciência. Está aqui a nossa diretora clínica que liderou essas ações, a professora Heloísa. Foi uma ação múltipla de todas as instituições, no Instituto do Coração, professor Fábio, professor Roberto Calil. E o protagonismo da universidade, por meio da Faculdade de Medicina com o Hospital das Clínicas, nós nos tornamos um centro de referência em assistência, ensino, em pesquisa. Nós tivemos mais de 500 leitos dedicados apenas para unidades de terapia intensiva para a Covid-19, nós alocamos o nosso recurso, e isso foi possível graças à parceria, à boa liderança, à gestão, a protocolos entre a universidade, o governo do estado e entidades privadas. Valendo-se do princípio da medicina baseada em evidências, da gestão do paciente crítico, e hoje nós reconhecemos, e esse reconhecimento é um motor para que a universidade esteja à frente destes grandes desafios. Em conclusão, a pandemia pela Covid-19 poderia ter tido menor impacto no Brasil se a vulnerabilidade socioeconômica não fosse tão grande, se as ações governamentais e das nossas instituições fossem mais coordenadas, se as universidades tivessem maior protagonismo, se o investimento na saúde não tivesse sofrido tantos cortes nos últimos anos. Mas não é só investimento, a gente precisa de eficiência. A gente tem que entender que o país de 214 milhões de habitantes, ele é descentralizado, o entendimento de saúde, o investimento também tem que ser descentralizado. O nosso combate continuado à corrupção tem que continuar. O negacionismo tem que ser simplesmente banido da vida do brasileiro. E a gente enxerga, infelizmente, com a Covid-19 e com tudo isso, um aprendizado. E esse aprendizado é atual, com repercussão no futuro próximo. A gente tem que aumentar e lutar por investimento na ciência e na educação. Nós temos que revisar o nosso orçamento em saúde. Nós devemos revisar o planejamento de saúde de acordo com a epidemiologia e a demografia, e essa é uma ação continuada das grandes instituições brasileiras. E, mais uma vez, eu chamo a atenção e defendo que o Brasil tem grandes universidades, e o protagonismo das universidades, ele tem que ser realmente central nas decisões, nas modificações no entendimento da saúde, e o Brasil tem que tentar desvencilhar todas as dificuldades que temos para o estabelecimento de parcerias público-privadas, reduzindo a corrupção. Se nós conseguirmos isso, eu tenho certeza que a gente vai dar resposta e terá aprendido com todo esse sofrimento do povo brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ludmila, pela sua, eu diria, certeira, de alta qualidade e apaixonada apresentação que nós assistimos aqui agora.
Eu quero convidar agora o próximo palestrante, o acadêmico Paulo Marchiori Busch. Professor Paulo Busch é sanitarista, pesquisador emérito da Fundação Oswaldo Cruz, foi presidente da Fundação Oswaldo Cruz por 2 mandatos e hoje dirige o Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Com a palavra, o acadêmico Paulo Busch. Obrigado, querido amigo, confrade Temporão. Parabéns a você, parabéns ao Fábio pela excelente iniciativa de organizar esse simpósio sobre o SUS, muito importante nesse momento, como já foi realçado por você mesmo e pelo Fábio. Querido presidente Novelino, boa tarde, um prazer revê-lo nessa cadeira. Quero também cumprimentar a todos os queridos e queridas confrades que estou vendo aqui, saudades de vocês todos, enorme saudade. E também saudar a audiência, que não são confrades e confreiras, mas temos uma grande audiência nas sessões da academia, e aos painelistas. Quero cumprimentar os 2 que me antecederam e os que virão, e dizer o seguinte: eu estou já preocupado aqui para manter o nível tão alto da fala do querido Gonçalo Vencina, um amigo, não posso nem dizer de décadas, né? E da Ludmila. Parabéns, Ludmila, sua apresentação, como disse o Temporão, foi certeira. Gonçalo, eu vou fazer uma homenagem durante a minha apresentação a você, você vai entender o momento certo. Eu queria, então, vou compartilhar com vocês a minha tela, porque acho que é uma maneira mais fácil de comunicação. Eu queria, nesse compartilhamento, creio que já estamos em tela cheia, não sei, sim. Estamos em tela cheia? Não? Bem, o título que me propôs o Fábio e o Temporão foi As lições aprendidas no SUS e a contribuição internacional que o SUS pode vem dando e poderá continuar a dar. Eu tomei 3 pontos para fazer a minha interpretação das contribuições do SUS na arena internacional. A primeira é em termos de conceito, estrutura e processo de governança, que o SUS tem dado grandes lições e tem sido olhado com muito destaque, né, no cenário internacional. Alguns programas bem-sucedidos do SUS, que têm sido objeto permanente da cooperação internacional para outros países, e, finalmente, o próprio mecanismo de cooperação internacional. Confesso que foi muito difícil eleger esses programas bem-sucedidos, mas tomei a minha experiência de mais de 10 anos fazendo cooperação internacional e ouvindo dos países parceiros da cooperação o que eles gostariam que a gente ajudasse, que o SUS os ajudasse para o desenvolvimento dos seus sistemas de saúde. E não são poucas as coisas que são demandadas pelos países na cooperação do SUS. Eu quero iniciar dizendo que, a meu juízo, o SUS tem sido um dos mais importantes ativos na cooperação internacional do Brasil, particularmente para países da América Latina e do Caribe e da África de língua portuguesa, que são países em desenvolvimento do Sul global, por meio do qual nós fazemos a cooperação Sul-Sul. E dizer que a saúde no mundo hoje é um poderoso conteúdo do chamado soft power diplomático, ou seja, poder brando, né, como alternativa ao hardcore, em geral, o poder militar e econômico, e que, nesse momento brutal que nós estamos vivendo no mundo, expressado na guerra da Ucrânia, na imensa crise que vive a Europa, mas com as guerras esquecidas do continente africano, as guerras esquecidas do sul global, dos países em desenvolvimento, dos países pobres, que não são menores as consequências do hard power, ou seja, da brutalidade militar e do peso econômico que tem na história do mundo nos dias de hoje. Eu começaria dizendo que a nossa Constituição Federal, com o artigo 196,
como uma homenagem a esse texto que eu acho brilhante: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da saúde e da doença e de outros agravos. E a saúde também é um direito de todos e dever do Estado, garantido pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Este texto da Constituição tem sido um importante tema copiado pelas constituições do mundo inteiro. Esse texto é de 88. Ele é um texto hipermoderno para 88, hipermoderno até hoje. A Constituição do Chile nos está copiando. As constituições do mundo inteiro copiam esse conceito, que nós esperamos que não seja só retórica, mas que se transforme em fatos concretos e reais. A segunda contribuição é o arcabouço institucional e decisório do SUS. Esse achado de arcabouço institucional tem sido estudado no mundo inteiro. A ideia dos colegiados do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual, do Conselho Municipal de Saúde, a questão do gestor das três esferas de governo, as importantes comissões de negociação intergestores, a comissão tripartite do Plano Federal, juntando estados por meio do CONAS e municípios por meio do CONASEMES, do Plano Estadual, as comissões bipartite, juntando o governo estadual com o COSEMES, quer dizer, o Conselho de Secretários Municipais daquele estado. Este arcabouço institucional e decisório tem sido inspirador para muitos países e associado com este conceito inicial da Constituição Federal. Então, esta contribuição tem sido extremamente relevante para o mundo. É uma contribuição real e concreta do SUS. Foi muito difícil escolher as cinco dimensões que dão certo e que eu queria agora compartilhar com vocês. Por favor. E a minha bateria está dando um probleminha aqui, eu vou ligar aqui. Primeiro, extremamente demandado em todas as cooperações que nós realizamos é a estratégia da saúde da família. Nós temos aí o símbolo e embaixo uma unidade de saúde da família. Essa estratégia que visa reorganizar a atenção básica no país de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e ela é uma estratégia muito importante de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica ou da atenção primária à saúde, né, que tem sido fundamental hoje para a cobertura universal e preconizada em todos os fóruns internacionais, né? A atenção básica e a cobertura universal. Desde a Assembleia Geral das Nações Unidas e, evidentemente, a Organização Mundial da Saúde, mas também as reuniões do Unicef, do PNUD, do PNUMA. A atenção básica surge como uma grande lição a aprender dentro dos sistemas de saúde no mundo inteiro. Inúmeros países da América Latina adotaram o modelo da saúde da família, da atenção primária pela saúde da família no Brasil, e outros tantos estão buscando, se inspirando no nosso conceito de saúde da família. O outro programa que tem sido um aprendizado, que tem contribuído internacionalmente, é o Programa Nacional de Imunizações do Brasil, que é uma referência internacional de política pública de saúde, né? Porque fornece, nós sabemos, acesso gratuito à população a tempo e a hora a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Então, esse é um programa valioso que o Brasil tem, que o SUS tem, e que tem sido inspirador para muitos países nos buscarem para a cooperação internacional. Atualmente, nós sabemos que tem pelo menos 19 vacinas que são utilizadas pela população brasileira, do nascimento até a terceira idade, distribuídas, né, gratuitamente em milhares de serviços de vacinação da rede pública, evidentemente, quando o governo federal não atrapalha. E inúmeros países da América Latina têm adotado também o modelo do PNI do Brasil, ainda que hoje
Nós sabemos que as coberturas vacinais, seja por problema do negacionismo, seja por problema da própria pandemia e de outros fatores, já inclusive alguns deles ressaltados pela Ludmila, nós estejamos hoje com coberturas relativamente baixas, mas isso nós vamos vencer nos próximos meses. Aqui o programa de imunização, não vou me deter, claro, porque não quero explicar o que é o programa, todos nós sabemos, mas quero sim homenagear 2 institutos públicos brasileiros, orgulho da nossa nacionalidade, seja em pesquisa, seja em ensino, seja em produção, e que são Sistema Único de Saúde. A Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, ambos têm sido importantíssimos instrumentos da cooperação internacional do Brasil, institutos de saúde pública do Sistema Único de Saúde, que tem inspirado muitos outros países do mundo a terem possibilidade de instituições do mesmo calibre e porte. O outro programa que eu destaquei é o programa Farmácia Popular. Eu acho um programa, para nós, classe média, talvez desimportante, mas muitas vezes que eu fui à farmácia comprar alguma coisa para mim, eu encontrei alguém que me disse, mas doutor, por que o senhor não está usando a farmácia popular? A farmácia popular permite que doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma e muitos outros produtos, nós tenhamos acesso, a população brasileira tem acesso gratuitamente a esses produtos e inteligente articulação, quando não temos corrupção, evidentemente, com as farmácias, a rede de farmácias privadas. Eu considero este um projeto, um programa extraordinário e que tem sido demandado por diversos países aqui da América Latina que pretendem adotar o programa. O Sistema Nacional de Transplante, para mim, é outro sucesso no Sistema Único de Saúde. Nós sabemos o que é o Sistema Nacional de Transplantes, responsável por regular, controlar e monitorar todo o processo complexo de doação e de realização dos transplantes. Nós temos aqui o Fábio Jatene, do Instituto, é um dos campeões de transplante aqui no país, né? E também todos os demais transplantes, e me encanta a transparência que as listas de espera para os transplantes nos permitem que qualquer brasileiro conhecer, para coração, rim, fígado, pâncreas, córnea, pulmão, enfim, toda a série de transplante, e diversos países da América Latina pedem apoio de cooperação para instalar sistemas similares nos seus países. E quero fazer aqui uma homenagem, por isso que eu falei que seria uma homenagem também ao querido Gonçalo Vencida, por todo o trabalho dele com essa maravilhosa organização chamada Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Brasil. Para mim, do ponto de vista da governança da vigilância sanitária, é um exemplo a ser seguido pelo mundo, e a Anvisa tem sido solicitada para cooperação internacional, contribuindo com países, com outros sistemas de saúde do mundo, principalmente aqui na América Latina, mas agora também na África de língua portuguesa. Queria mencionar que a resposta do SUS à pandemia, muito bem problematizada, repito, pela Ludmila, nós temos aqui o conjunto de coisas que foram feitas e que atraíram a atenção de dezenas ou talvez até centenas de países do mundo, principalmente aqui da América Latina e da África de língua portuguesa, que, à exceção do negacionismo, que ninguém quer importar, que ninguém quer absorver, negacionismo fora, né? Mas a resposta do SUS técnica tem sido considerada por muitos países como um ativo da nossa cooperação internacional e extremamente solicitada. Eu não posso deixar de falar da minha Fundação Oswaldo Cruz, que deu importantes contribuições na pandemia e tem sido requisitada para uma quantidade enorme de atividades, né? Não só para ajudar na formulação, na organização de centros hospitalares dos países da América Latina e do Caribe, inclusive em preparo para eventuais futuras novas pandemias, né? Como também na produção de vacinas, na produção de testes,
na rede de genômica viral que nós temos e que ajudamos muitos países a se organizar, na educação à distância para a Covid-19, produzida pela Universidade Aberta do SUS, localizada na Fiocruz Brasília, e o nosso campus virtual, que já teve mais de 6 milhões de pessoas se formando à distância nos programas que nós oferecemos, muitos deles relativos à pandemia. A experiência e a capacitação do manejo da pandemia em populações vulneráveis com a Fiocruz Favela e o Observatório Fiocruz da Covid-19. Todos essas iniciativas que a Fiocruz tem, aqui está uma fotografia do centro hospitalar, 200 leitos construídos em tempo recorde de 5 meses, todos eles com conversão nesses leitos em box com pressão negativa, pressão positiva e exaustão filtrada, 40% dos leitos de UTI. Muitos países têm vindo visitar o centro para buscar inspiração e apoio da Fiocruz para construir centros dessa envergadura. E quero deixar, por fim, também, como a Ludmila fez, os desafios futuros, que, para mim, o principal deles é a gente recuperar no SUS a promoção da saúde, prevenção e assistência aos principais problemas de saúde prevalentes aqui. Atenção ao pré-natal, ao parto puerpério, às crianças e adolescentes, às doenças crônicas profundamente afetadas, como o câncer, as doenças cardiovasculares, além de diabetes e outras enfermidades crônicas, que sofreram muito durante a pandemia no atendimento, recuperar a capacidade de atenção primária, a capacidade de atenção hospitalar e, como disse também a Ludmila, estou me inspirando muito nas apresentações anteriores, resolver o subfinanciamento crônico do SUS. E quero deixar, por fim, a todo leitor, a toda a audiência interessada, este documento feito pela Abrasco, A Frente pela Vida, que é um conjunto de organizações que preparou um documento de primeiríssima qualidade chamado Fortalecer o SUS em Defesa da Democracia e da Vida. Este documento, preparado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que reúne todos os programas de saúde pública, acadêmicos, de ensino, de pesquisa do Brasil, é um documento que merece ser lido com atenção por todos aqueles que têm comprometimento por um sistema único de saúde à altura das necessidades da população brasileira. Fábio Temporão, muito obrigado pelo convite e a audiência, obrigado pela atenção. Estou encerrando aqui a minha apresentação. Muito obrigado, professor e acadêmico Paulo Busch, pela sua, como sempre, brilhante intervenção. Nós temos alguns minutos aqui, antes do intervalo, e eu vou ousar fazer uma síntese do que nós assistimos nesse primeiro bloco, né? Então, nós começamos com o professor Gonçalo Vecina discorrendo sobre a importância da rede filantrópica para o Sistema Único de Saúde, destacando aspectos históricos, modelos de financiamento, as mudanças na legislação que foram ao longo do tempo, ao longo de décadas, né, realizando uma série de transformações, e também a vulnerabilidade dessa rede tão importante. Ela é extremamente estratégica para o Sistema Único de Saúde, a necessidade imperiosa de que nós tomemos medidas estruturais que garantam a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade de gestão das Santas Casas através de modelos como o da contratualização, que, segundo o professor Gonçalo, e eu concordo, é o que se aponta para o futuro dessa rede tão importante. Em seguida, a professora Ludmila começou nos apresentando o impacto da pandemia em termos de casos de óbitos, os aspectos clínicos da doença, a evolução da abordagem terapêutica, de uma doença respiratória para uma síndrome sistêmica, como essa doença se disseminou pelo país, como impactou a nossa capacidade de leitos de UTI e a desigualdade na distribuição desses leitos. Falou também das profundas desigualdades em termos de desfecho por regiões, faixa etária e nível educacional, destacou as vulnerabilidades socioeconômicas, a importância dos recursos econômicos, mas também da qualidade da capacitação dos profissionais, da existência ou não de protocolos, entre outros, né? O impacto da austeridade fiscal sobre o SUS e sobre a política de saúde,
a vulnerabilidade social e as iniquidades em saúde como fatores fundamentais para que nós hoje tenhamos o obsceno número de 630 mil mortes, e o impacto também nas demais necessidades de saúde que foram profundamente afetadas pela pandemia. Ela concluiu destacando o papel das universidades, da Fiocruz, do Butantan, da ciência brasileira, e aponta um conjunto de deficiências e uma série de oportunidades. E o professor Paulo Busch destaca a liderança brasileira do que chamamos da saúde global, a influência do Brasil na constituição do Acordo de TRIPS, de proteção patentária, do programa de AIDS. Nós fomos líderes no tratamento universal e produção de genéricos, né, da Convenção Quadro para o controle do tabaco, né. O Brasil inspira, o professor Paulo Busch mostrou, muitos países na gestão e no caminho do direito à saúde e no arcabouço institucional. O Chile e a Colômbia, nesse momento, são dois bons exemplos da influência brasileira, né? Os programas que estão sendo copiados, né? A influência brasileira, interessante essa abordagem que o Paulo traz, né? Saúde da família, Programa Nacional de Imunizações, o Farmácia Popular, a política de transplantes, a Anvisa, mas eu destacaria também a política de AIDS e de controle do tabaco como programas também que impactam profundamente. Ele fala também da resposta brasileira à pandemia, destacando a vigilância epidemiológica e genômica, a cobertura vacinal alcançada, o esforço no atendimento aos que adoeceram, a brilhante desempenho de Butantan e Biomanguinhos na produção de vacinas e as várias parcerias estabelecidas pela Fiocruz, e fecha com os desafios futuros, destacando a importância da promoção da saúde, da prevenção da saúde da mulher e da criança, das doenças crônicas não transmissíveis, de fortalecer a estratégia de saúde da família, entre outros aspectos. Então, acho que nós tivemos um primeiro bloco, senhor presidente, extremamente interessante, de alta qualidade. Vamos nos preparar, então, para o que vem por aí, porque nos promete um fim de tarde, início de noite, muito interessante, muito promissor. Obrigadíssimo, sempre ministro e acadêmico Temporão. Eu agradeço também ao acadêmico Fábio Jatene. Também nunca é demais a gente ressaltar a qualidade desta casa, que prima pela competência e prima pelo humanismo. Eu queria agradecer as excelentes palestras do professor Gonzalo Vetina, Ludmila Abraão Ajar e do querido Paulo Busch. Portanto, então, agradeço também aqui a presença do acadêmico Omar da Rosa Santos e convido a todos para... Nunca deixa de inchar acadêmico, eu estou aqui há 40 anos e, para mim, é sempre um chá acadêmico. E, evidentemente, iniciaremos às 18 horas a nossa sessão ordinária. Muito obrigado, querido Temporão, querido Omar, e os comentários que foram feitos de alto nível. Está encerrada a primeira parte desse simpósio. Deixa aqui. Quem que eu chamo? Sou Maurício.